Oi, oi, boa tarde. Começamos bem, né? Sala lotada, cervejinha, um dia quente. Eu estaria do outro lado ali. Aline, para começar, a gente tem 20 anos do termo ESG, né? Já tivemos outras denominações, e aí o ESG surge para consolidar ali, criar um sistema, né? Como que você vê a evolução do termo e como que as agências têm transformado, né, se colocado com um papel muito mais relevante de atuação com as marcas para desenvolver novos negócios e colocar ESG como central nessa discussão? Obrigada, Marcos. Boa tarde a todos e todas. O tema do nosso painel ele fala sobre extremos climáticos. Mas aí acho que o primeiro ponto para a gente trazer para a conversa é que quando a gente está falando de extremos climáticos, a gente não está falando somente da dimensão ambiental. A gente está falando de uma crise que é ambiental e que também é social. E, cada vez mais, a gente que trabalha com sustentabilidade, a gente tem pensado na importância dessa integração, porque, na vida, as coisas não se apresentam de forma separada. Lá atrás, 20 anos, em 2004, quando o termo ESG foi criado, na época, a convite da ONU, as 18 maiores instituições financeiras de 9 países diferentes foram chamadas para sentar numa mesa e pensar sobre o papel do investimento em relação ao desenvolvimento sustentável. E, naquele momento, foi um marco muito importante da gente sair de uma ideia do investimento ético para um investimento focado em questões materiais. E o que são as questões materiais? São as questões que interessam para os investidores, porque são aquelas questões que traduzem os maiores impactos de uma determinada operação para o planeta e para a sociedade, e do planeta e da sociedade nessa operação. Então, naquele momento, foi muito importante separar, E, S e G, as dimensões ambientais, sociais e de governança, porque existia uma demanda muito grande por mensuração de resultados, para que os investidores pudessem entender se aquilo ali estava realmente acontecendo na prática e gerando resultados materiais. Mas, aí, passados esses 20 anos, a gente vê que hoje, não que não seja importante medir e gerenciar de forma alguma, mas a gente vê que os resultados eles serão satisfatórios se a tática estiver refletindo uma estratégia que, lá atrás, no pensamento, na hora de elaborar a estratégia, ela foi pensada de uma forma integrada. Então, a gente vê que isso é uma mudança muito significativa, porque, na verdade, não existe impacto ambiental sem impacto social e vice-versa. E, para a gente que é de comunicação, eu acho que, quando a gente pensa nesse caminho e nesse entendimento que a gente tem hoje, fica muito mais interessante e a gente consegue traduzir muito melhor para o consumidor e para os nossos públicos o que é esse conceito que é a sustentabilidade, que ainda é tão etéreo. Porque, se a gente junta, a gente aproxima da vida das pessoas. Porque, na vida das pessoas, elas não sentirão esses impactos de forma separada. Então, isso, para a comunicação, acho que é muito relevante a gente pensar que esse olhar sistêmico, de como as coisas se integram, faz muita diferença para que essa mensagem seja traduzida de uma forma mais próxima dos cotidianos. E isso faz muita diferença para o mercado de comunicação, atuando nesses extremos climáticos, nesse combate, e relembrando que eles não são apenas ambientais e sempre serão sociais. Sejam impactos positivos ou negativos, sempre os dois lados estão ligados. Muito bom. E, Rafael, como é fazer isso na prática, né? Você é o primeiro diretor de sustentabilidade da África. Como que é esse dia a dia de colocar esse G no negócio? Assim? Como vocês recebem muitas demandas dos clientes, né? Eu imagino que eu queria entender um pouco como que vocês fazem para, isso aqui tem que ter um quê de sustentabilidade ou não, como que entrar. Essa demanda surge de vocês, surge desse cliente. Como que é isso no dia a dia de vocês? Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Marcos, é uma via de mão dupla. Muitas coisas nós provocamos nossos clientes, mas também somos muito provocados por eles também, por conta de uma demanda muito forte do mercado. O mercado consumidor ele mudou, é um mercado muito mais consciente em relação aos seus hábitos de consumo, e aí a gente pode entrar numa discussão mais ampla sobre qual é o valor público da comunicação. Eu não consigo conceber
uma estrutura, seja ela profissional, seja ela social, que não tenha um equivalente de publicidade voltada para uma mudança positiva de comportamento. Então, quando você pega uma agência de publicidade que está preocupada com assuntos como mudanças climáticas, consumo consciente, economia circular, você entende que, olha, o mercado mudou, a gente está tendo uma reação propositiva, muito melhor do que reativa, e talvez o nosso principal papel aqui é disseminar novos hábitos em função de problemas que muitos brasileiros sequer sabem que têm. Peguei um táxi para vir para cá, e aí a cidade está um caos por conta da falta de luz. Isso é um absurdo. 90 mil pessoas estão há mais de 40 horas sem luz na principal metrópole brasileira. Mas aí, aquele calor, vindo para cá, o motorista de táxi me falou, doutor, as coisas mudaram. Ele estava se referindo às mudanças climáticas. Agora, como a gente, como agência de publicidade, como clientes também, pode fazer chegar a mais pessoas que sim, as coisas mudaram e mudaram para pior. E é por isso que toda e qualquer campanha que a gente faz, onde a gente consiga, de alguma forma, falar que precisamos nos reinventar, precisamos nos reeducar e mudar os nossos hábitos. Já ouvi falar que, antigamente, a expressão o consumidor é um rei era apenas uma falácia. Agora, com as redes sociais, todo consumidor é um pequeno ditador. O celular tornou o consumidor um pequeno ditador e um ditador que pode usar essa força em benefício da própria sociedade e de reivindicações de questões muito mais elevadas do que um simples hábito de consumo. Então, a gente precisa, como agência, capitalizar isso e, junto com o poder das marcas, forçar quem tem o poder e não usa nesse constrangimento e nesse engajamento benéfico de, olha, a gente precisa, de alguma forma, acordar, principalmente estando num país como o Brasil, que vai agora receber, em novembro do ano que vem, uma COP, que deve ser a COP onde a gente consiga falar dos assuntos que nenhum outro país do mundo vai conseguir falar, porque nenhum outro país do mundo tem um patrimônio natural que a gente tem. E talvez de todas as questões geopolíticas mais graves, o Brasil tem muito lugar de fala. Talvez seja a única ponto onde o Brasil tenha realmente um lugar de fala. E aí, Marcos, a gente precisa aproveitar esse momento e dar um cavalo de pau na nossa comunicação, tornando uma comunicação cada vez mais engajada, de novo, voltada para uma construção de novos hábitos, voltadas para uma construção de uma nova consciência muito mais socialmente voltada, colaborativa e, principalmente, voltada para o respeito do nosso meio ambiente. Bom. Rui, você criou a Give Back há alguns anos e uma proposta de construção de legado, outro tipo de projeto. E a gente sabe que tempo é tudo que nós não temos, né? Então, a gente tem o Ozempic aí para o verão, temos o jogo do tigrinho para as finanças, né? Como fazer isso, né? Pensando no longo prazo, em construção de legado, qual que é essa mudança de mindset que você precisa construir na cabeça desses clientes? Obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade, quando a gente está... O primeiro ponto a gente precisa trazer mais pessoas para essas lutas, não importa qual é o tipo de luta, mas as lutas que fizerem sentido, a gente precisa trazer mais pessoas. O papel da iniciativa privada, das marcas, das empresas, é fundamental para que elas consigam fazer coisas que, muitas vezes, ONGs, projetos, gente séria, gente que está fazendo, não consegue escalar, entendeu? Tem um monte de gente fazendo uma série de projetos, uma série de coisas muito relevantes e que poderiam impactar fundamentalmente a nossa sociedade, só que não tem escala. A gente vai esperar o poder público para dar escala para essa... Não vai ser. Então, a gente tem a obrigação, como comunicador hoje, de como é que eu consigo atrair essas marcas a participarem, a colocarem recursos nisso. Dois problemas. Problema 1, a gente está acostumado ao Ozempic. A gente está acostumado a fazer a campanha de wafer de banana hoje e medir o resultado daqui a 15 dias. Esse tipo de impacto você não mede assim.
Então, todos nós vemos que quando a gente chega lá e fala assim, isso aqui é um projeto que vai durar 12 meses, o cliente dá um pulo, gruda no teto e fala assim, 12 meses? Eu falei, filho, você não está querendo lançar o wafer de banana. Você está querendo reeducar financeiramente, você está querendo alertar para... Então, eu acho que esse é um desafio, nós, agências, porque a gente fala assim, poxa, mas como é que eu vou faturar com isso aqui? Isso aqui também é um outro tipo de faturamento, né? De preparação. Porque a hora que a gente fala do anti-ESG, é o medo do cliente de backlash, é o medo do cliente de falar assim, putz, mas eu vou fazer aquilo e depois eu vou... Então, se você não tiver tempo, o conhecimento nunca vai estar dentro da empresa para isso. Então, eles vão ter que se apoiar nessas pessoas que efetivamente causam esse impacto, né? Então, eu acho que o desafio número 1 é mostrar para eles, clientes, cara, estamos falando de um projeto de 18 meses, de 30 meses, porque nada do que a gente pode pensar aqui vai ser resolvido rápido. E outra eu costumo dizer que isso não é uma opção, né? O ESG, ou como a gente queira chamar, ou a participação efetiva e responsável de marcas e empresas para a resolução desses problemas é uma obrigação. Novas gerações são muito mais atentas a isso, né? Não tem o que fazer. Então, sempre que eu vou apresentar, quando eu estou fazendo algum projeto, eu falo, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Ponto. Então, assim, ou você se conscientiza hoje, parece muito com o que a gente teve lá atrás, alguns de vocês não eram nascidos, mas quando começou a história do digital. Assim, mas digital, será que eu preciso disso? Eu falo assim, então, amigo, não é sobre se, é quando e como você vai fazer. O risco que eles têm é, nessa demora ou nessa dúvida, chegar um outro entrante, uma empresa de nova geração, já adotar essa postura e tomar esse lugar. Depois, para retomar, é muito difícil. Então, eu acho que tanto agências, até pelo modelo de negócio, quanto clientes, pela maneira de agir, hoje elas estão meio descompassadas, porque esses projetos são projetos mais longevos. Bacana. E, Luísa, como que é mostrar as métricas para esse cliente, né? Você compartilhou com a gente que, dentro da Macan, vocês estão criando algumas metodologias, né? Fala para a gente como que tem sido isso. Oi, tudo bom? Primeiro prazer, obrigada aí pelo convite, que honra estar aqui com todos vocês. Então, vou falar um pouquinho assim, como na Macan a gente está se estruturando para conseguir, de fato, né, ser esse parceiro estratégico dessas marcas para que elas consigam fazer uma comunicação com impacto. E acho que isso acaba valendo aqui também como, né, enfim, um pouco de alguns caminhos que nós, enquanto publicitários, podemos ter para, enfim, conseguir, de fato, ser um agente de transformação e de mudança. Então, primeiro, né, assim, a gente está desde 2020 olhando para essa pauta, então a Macana faz parte de uma rede global, então a gente criou uma área, uma vertical de especialistas de sustentabilidade para se pensar esse tema e criar metodologias, pensar consultoria, entender como é que a gente pode auxiliar essa mudança. E a gente acabou, durante o processo, né, entendendo primeiro que a gente precisa se credenciar, então a gente passou por toda uma parte de certificação, de entender as nossas metas, de rever as nossas práticas, até para ter mais integridade do que a gente vai oferecer para o cliente, né, porque não adianta a gente falar que essa é uma pauta importante se a agência também não está adotando isso enquanto pauta. E uma das frentes que a gente tem tomado e acelerado é muito de educação e conscientização. Então, a gente, até antes aqui, a gente discutiu muito, né, do que acho que até um tempo atrás era cada publicitário que vinha com essa pauta tinha um olhar muito de está sendo ativista, né, tinha que ser ativista para plantar aquela sementinha. E a gente, enquanto profissional de comunicação, o nosso principal papel é zelar pela reputação das marcas que a gente está trabalhando. Então, quanto mais é urgente essa pauta, essa marca vai ter uma crise reputacional, né? Foi isso que o Rui falou. Vai ser a curto prazo, a médio prazo, né? Daqui a pouco isso vai acontecer. Então, é uma questão de cuidar e zelar para essa marca. Então, o que a gente vem fazendo é muito como é que a gente pode capacitar os profissionais, principalmente os criativos, mas todo mundo,
para entender o que é uma comunicação responsável, né? Então, a gente tem hoje em dia, né, greenwashing rolando à solto, social washing, ego washing, e por mais que o Brasil esteja muito atrasado em regulamentação, a Europa tem outros países que estão muito avançados, que estão regulamentando. E isso é um problema reputacional enorme para as marcas, né? Então, você faz todo o investimento para falar de um projeto que é super bacana, e aí todo mundo fala, né, tem o famoso backlash, tem que tirar a campanha do ar, então isso é um prejuízo enorme. Então, a gente tem, né, e aí acho que eu posso colocar aqui como recomendação mais prática. Primeiro, estudem os cases que deram ruim, porque a gente, enquanto profissional de publicidade, a gente estuda muito prêmio, né, só o que deu certo e o que foi premiável. E, nesse caso, tem mais gente fazendo errado do que gente fazendo certo, e tem muito aprendizado nisso. Tem várias diretrizes de comunicação, então você tem órgãos como o AdNet Zero lá fora na Europa, que criou um guia, tem métodos, tem todo um manual para você se comunicar de uma maneira responsável. A AB e o CONAR traduziram esse guia, então todo mundo pode ter acesso, está na internet, então ele tem princípios para você poder fazer uma comunicação responsável. E acho que está constantemente ali se atualizando também para conseguir, de fato, fazer uma comunicação que inspire, né? Então, enfim, tem muita coisa para ser feita. A gente mesmo na agência, né, a gente está, né, fazendo alguma coisa, mas ainda são passos, né, pequenos. E a gente, enquanto profissional, precisa, enfim, acho da mesma forma que a gente vai na faculdade para achar recursos para se pensar criativamente e conseguir, de fato, inspirar as pessoas com a comunicação, a gente também precisa se capacitar para fazer uma comunicação com impacto. Então, também fica aqui o convite para todo mundo que tem esse interesse. Tem muita coisa disponível na internet para poder usar no dia a dia. Maravilha. Célio, nosso homem da polêmica. E o G, onde fica? Onde está a governança? Tem uma relação muito complexa de vocês entre os atores, né? Ainda mais quem está na ponta ali. Tem tipo, as marcas, as agências, os produtores, fornecedores. E produtores, fornecedores sempre sofrem muito, né, com a dinâmica de pagamentos, tal. Como que é olhar para esse lado assim, do negócio? Boa tarde a todos. Sou Célio Ascar, um prazer estar aqui com vocês, ao lado dos colegas que tanto respeito, já falaram tantas coisas importantes. É um prazer estar aqui no Festival do Clube de Criação. Laís, Lena, obrigado pelo convite. É muito importante ter um festival desse, onde a gente possa discutir tantos assuntos importantes quanto esses que a gente está discutindo aqui durante esses 2 dias, né? Mas a gente não pode só discutir e não sair para a prática de tudo que a gente escuta aqui, né? E não querendo ser polêmico, já sendo um pouco, eu quando comecei a trabalhar com esse mercado de comunicação há quase 30 anos atrás, eu entendi que eu tinha um papel de agente de transformação. Eu acho que a comunicação transforma a sociedade através de projetos para o clima social. E o SG veio, né, de um tempos para cá, para mostrar quão distante a gente estava como comunicadores dos projetos transformadores. E eu hoje acho, nós estamos em 2024, fala-se muito, as empresas as quais a gente vê no mercado, fala-se muito de SG, mas poucas praticam SG. Porque SG não pode ser só uma sigla bonita de se falar, eu tenho selo SG, não sei do quê. E você, por exemplo, para quem é, né, fornecedor ou prestador de serviço, receber em 180 dias. Aonde está a sustentabilidade da gente trabalhar e receber em 6 meses? Eu vejo a carinha de vocês aqui, muitos trabalham com criação, com comunicação, todos estão esgotados desse formato, todos estão cansados, onde a criatividade ficou no segundo plano e a relação comercial hoje predomina no nosso dia a dia. Quantos vocês separar, refletir dentro de mim? Ele está falando uma coisa certa. Hoje, na agência, eu estou muitos momentos mais burocrático do criativo. Enquanto eu deveria estar numa reunião fazendo projetos de ESG, de clima, de transformação social, de transformação da comunidade, eu estou lutando para receber. Daí vem a onda do burnout. Burnout não é só trabalho, é o clima todo que a gente vive hoje em dia. Então, assim, se tiver marcas aqui, faça essa reflexão do tipo, eu falo SG, mas eu pratico SG? Qual que é a minha relação com o meu cliente? É concorrência? Job a job? Como que é o prazo de pagamento? Eu dou feedback estruturado?
Eu respeito o trabalho deles, eu vou 18 horas, 18h30 para casa e passo um brief para a agência e quero no dia seguinte que esteja pronto. Tipo, eu vou para casa, mas eu deixo minha agência trabalhando. Então, eu acho que a gente vive muito mais uma onda de anti-SG do que do SG. Você vê, não sei se todo mundo acompanhou na última semana, que a Toyota tirou patrocínio de todo qualquer evento que tenha causa LGBTQIA+. Você vê campanhas dos Estados Unidos, vocês podem pôr no Google aí, a Bud Light fez uma campanha para o que tinham com personagens trans, eles foram rechaçados nas redes sociais. Target, também nos Estados Unidos, fez uma campanha focado no público LGBTQIA+, e foi super, tiveram que tirar do ar. Então, assim, que mundo é esse que a gente está falando de SG, que todo mundo acha legal falar, mas a gente não está praticando? Então, assim, a gente tem que fazer um pouco da reflexão, a gente tem que sair de um festival como esse com algumas lições de reflexão. A gente tem que pensar, seja como marca, como agência, como fornecedor, como profissional freelancer, como produtora de filme, com quer que seja que esteja nessa cadeia de comunicação, entender qual é esse SG que a gente está trabalhando. O Rui falou uma coisa muito importante, que a gente vai no cliente, apresenta projetos, né, que tem uma transformação social, uma transformação climática, muitas vezes a gente volta para casa como se não tivesse ido, ou porque não está na pauta do cliente, ou por medo, ou porque não tem o budget. A gente tem que começar tudo de novo. Nós não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos estar fazendo como agente transformador. Ou a gente assume que o nosso papel, todo mundo está aqui, seja qual parte da cadeia esteja, somos transformadores e, através do nosso poder de comunicação, nós vamos fazer a diferença, senão daqui em 2032 nós vamos estar aqui discutindo as mesmas coisas. Então a gente tem que parar e não é declarar guerra, mas é abrir o diálogo. Nós temos que ser ouvidos e temos que falar para todo mundo o que de fato é o SG. Falando do G especificamente, que governança é essa que uma marca chama uma agência, concorrências com 10 agências, 15 agências, prazo de pagamento 180 dias. Já parte, o início do projeto já nasce sem sustentabilidade. Então, como ele vai ser um processo sustentável, se já no briefing ele já não é sustentável? Só que a gente tem que levantar a mão. Eu sou uma pessoa que falo bastante, escrevo bastante sobre isso, mas às vezes eu me sinto sozinho nisso. A gente tem que aprender a falar não. O ato de falar não é nobre, porque o ato de falar não ensina as pessoas do que é um sim. As pessoas só valorizam sim quando recebem um não. Então, isso que eu poderia acrescentar aqui é que a gente começar a entender o SG lá atrás. Em vez de pôr o quadro na parede, minha empresa, minha agência, o que quer que seja certificado SG, entenda de fato se você está fazendo SG. Desde o tratamento ao seu colaborador, desde o tratamento com os seus fornecedores e desde os projetos que você está criando dentro da tua agência. Então, é isso que a gente tem que deixar de reflexão quando a gente sai daqui hoje. O que eu estou fazendo para esse SG não virar o anti-SG? Muito bom. Pegando carona no que o Célio falou, Aline, para todos vocês, como é lidar com esse momento de anti-SG, né? Dessa onda que tem ali seus ups and downs, a depender da corrente política, né? Como que vocês lidam na prática? Porque é um momento que vocês precisam fortalecer a questão ESG, vão atrás de mais recursos, porém tem essa galera contrária aí. Acho que também assim, é bacana a gente pensar que essa história da onda anti-SG, ela não é uniforme no mundo inteiro. Né? Ela nasce no mercado americano, sem dúvida, tudo que acontece nos Estados Unidos tem um peso mundial muito grande, mas ela nasce muito em função do lobby da indústria do petróleo e das armas, no contexto americano, e foi rapidamente cooptada para uma discussão ideológica e política no mercado americano. Sem dúvida, isso acaba, né, transbordando e refletindo em outros países, em outros contextos. Mas a gente tem, por outro lado, a Comissão Europeia, né, e, sem dúvida, a Europa também continua emanando aí, padrões também para o mundo, especialmente para o mundo ocidental, e a comunidade europeia segue no caminho de colocar cada vez mais as metas mais altas e os padrões em relação à sustentabilidade mais altas.
Então, eu acho que não existe uma onda anti-ESG para ser pensada de maneira uniforme, né? Existem contextos culturais e de países diferentes que fazem com que isso fique mais forte, mais evidente ou menos evidente. E aí acho que o nosso papel é a gente entender o seguinte: a gente pode prescindir do termo, mas a gente não pode prescindir da premissa. Então, a gente precisa, quando a gente entende verdadeiramente, né, de uma forma profunda, quando a gente vai a fundo, quando a gente estuda e entende o que está por trás do ESG, desde aquele movimento, né, que é antigo, as coisas não nascem de uma hora para outra. A ideia da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, ela foi construída ao longo do tempo, e o ESG ele é uma parte, uma visão mercadológica dentro de um conceito muito maior, que é a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente entende qual é a premissa, a gente pode ser inteligente o suficiente, até mesmo para um dia a gente abandonar o termo. Porque não é o termo que faz a diferença. Então, se o termo estiver, em algum momento, criando dificuldades, gerando discussões desnecessárias, sendo cooptado, né? Se o sentido está sendo cooptado por uma questão política e ideológica, eu acho que a gente pode ser inteligente de contornar isso e se manter firme à premissa. Então, eu acho que o melhor ponto para a gente, né? O grande princípio, assim, ao que a gente reflete muito na 8, no nosso trabalho, é que a gente precisa estar firme na premissa, precisa entender exatamente qual é a premissa. E a questão da onda em relação, né, uma eventual onda anti-ESG, é ante um termo. Então, entendendo qual é a premissa, a gente segue firme na premissa e usa o termo quando for conveniente para essa premissa avançar. No momento em que ele deixar de ser conveniente, o termo é o de menos, né? A sustentabilidade como conceito, ela continua válida, ela é muito mais antiga que o ESG. E a gente pode falar de sustentabilidade se um dia a gente entender que o termo ESG banalizou e está mais atrapalhando do que ajudando. Então, eu acho que isso que é interessante a gente refletir. O que está por trás e como é que a gente se mantém de uma forma profunda, que entendimento profundo a gente precisa ter dessas premissas, porque o mundo está verdadeiramente cada vez mais complexo. E se a gente pensar que o ESG ele tem uma base de um grande sistema de gestão de riscos, isso nunca vai deixar de ser eficiente. Num mundo onde as coisas mudam cada vez com uma velocidade maior e os riscos são cada vez maiores, que negócio vai prescindir de um sistema inteligente de gestão de riscos? Então, eu acho que a ideia é essa, a gente olhar o que é a premissa e usar o termo quando for conveniente para a premissa ganhar destaque. Aceita que dói menos. Tá? As mudanças que aconteceram até aqui são irrevogáveis. Não adianta estrelar. Eu sou do tempo onde se falava que responsabilidade social corporativa, de uma empresa principalmente, é gerar lucro. Só que hoje em dia isso é insuficiente e isso é uma falácia. Responsabilidade social de uma empresa é gerar soluções lucrativas para as pessoas e para o planeta. E do ponto de vista ideológico, e a ideologia realmente atrapalha tudo, a grande pauta ESG que incomoda é a questão da diversidade. Mas aí é uma discussão muito anterior à própria existência do tema. E, de novo, é irrevogável, não adianta. Quando os valores pessoais começam a contaminar uma pauta que deveria ser de todo mundo, é que existe essa dissonância e essa polarização. E eu acho que a gente está num momento muito curioso, extremamente importante, onde a gente vai separar o joio do trigo, de quem realmente se importa com questões principalmente relacionadas a direitos humanos e a representação de grupos subrepresentados daquelas pessoas que estavam simplesmente fazendo propaganda visando alguns pontos de reputação. É agora, é a partir desse momento, dessa inflexão da história, que a gente vai realmente saber quem é que está do lado certo da história. E, do ponto de vista de consumo e de mercado, quando se fala que essas mudanças são irrevogadas, é porque há um aprimoramento na consciência do consumidor. É impossível você consumir da mesma forma que você consumia há 10, 20, 30 anos atrás. A minha filha tem aula de educação antirracistas em provas de matemática.
Que tipo de consumidora você acha que ela vai ser quando ela começar a fazer o dinheiro dela aos 21 anos de idade? Meu filho de 8 anos de idade já sabe o que é uma reforma agrária. Eu não fazia ideia, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, que a terra deveria ir para quem trabalha. Esses são pontos. Então, a partir do momento que você coloca essas discussões na rua, as empresas precisam acompanhar isso. E aí de nada vale uma revista como a Economist dizendo que o termo ESG já está em desuso, porque o que vale mesmo é o E, o S e o G são mandatórios, eles vão a serviço de cada uma das empresas e da organização. Não, de novo, é insuficiente, principalmente num país como o nosso, com uma profunda desigualdade social. O papel das empresas, muitas vezes da marca, e quando você pega o barômetro Edelman, as empresas são as instituições que a gente tem que hoje em dia recebem a maior parte da confiança da sociedade. Os governos estão lá na rabeira e a sociedade civil organizada está no meio termo. As empresas e marcas têm um papel fundamental na liderança de conversas mais progressistas. E, principalmente, as agências de publicidade têm um papel fundamental para catalisar essas discussões e levar essas discussões adiante, provando que elas podem ser, sim, extremamente proveitosas, porque elas podem render pontos de reputação e, principalmente, a principal moeda de hoje em dia, que é relevância. Tá? Quem ficar de fora dessa discussão vai ser, assim, irrelevante. Eu acho que tem pegando até o exemplo que você citou, eu acho que tem um valor aí no ESG e que esbarra, obviamente, na comunicação, que é transparência. Né? O medo de backlash, o medo de não sei o que é assim, não finja. Não tente fazer uma coisa ou se passar por uma coisa que você não é. Então, entenda a minha colocação, pelo amor de Deus. Eu acho ótimo a Toyota chegar e falar isso. Eu posso não concordar, mas essa marca, ela se posicionou. Eu não consumo mais. A gente pode... Então, assim, ela abriu espaço nesse setor para que eu deixe de olhar para ela. Por quê? Porque eu não concordo com isso. É melhor do que ela ficar quietinha, pintando o íconezinho do Instagram de colorido, quando é a semana do orgulho. Então, assim, você é contra? Legal, lamento. Né? Por exemplo, hoje eu estava vendo a discussão São Paulo, e não sei o quê, e caiu árvore, e não sei o que tal. Aí tinha um artigo falando, poxa, o nosso estimado governador bloqueou um reforço nas escolas para falar sobre, não vou nem dizer emergência climática, é urgência climática. Ele falou que não, esse assunto já é tratado. Ou seja, só que depois vai lá, como todo político, beleza, e vai falar. Então, eu acho que a transparência nas marcas é uma coisa que a gente não tem que bater palma para a Toyota. A Netflix deu apoio para a Câmara, teve uma enxurrada de cancelamentos. É isso aí, gente. E eu acho que o nosso papel é assim, tomar uma posição, ter uma postura, vai te fazer perder e ganhar. Você tem que ver qual é o teu setor e o que você está se posicionando. Para exatamente pegar a coisa assim, ô querido cliente, risco, você vai ter. Se você ficar parado, você vai ter. Se você vier para cá, você vai ter. Porque assim, durante muito tempo foi cômodo que assim, não posso arriscar minha marca. Fala, filho, você está confundindo arriscar a marca com ser unânime. Então, essa unanimidade hoje, na hora que você tem esses valores, talvez você não consiga mais. Então, eu acho que assim, seja essa sigla, seja outra, mas assim, eu acho que assim, uma empresa transparente, seja ela qual for, seja qual lado, porque aí ela nos ajuda a falar, você eu não quero, eu quero você, e assim vamos. Eu vou pegar esse gancho porque acho que isso é fundamental e essencial. E eu acho que tiveram muitas marcas que resolveram entrar nessas pautas sem nenhuma propriedade. Então, o que a gente recomenda, assim, pelo menos, é, primeiro, né, faz o dever de casa, o que a empresa está fazendo em relação a essas pautas, quais são as iniciativas, e comunicar isso com transparência e com muita integridade. Né? Então, eu acho que também não adianta você comunicar e você vai lá ver o corpo de funcionários, as práticas de governança, né? Foi um pouquinho daqui da provocação que todo mundo já trouxe. Então, cada vez mais não tem espaço para você mentir. Né? Então, o consumidor vai achar a verdade de alguma forma ou de outra, porque, de repente, um funcionário vai denunciar e vai colocar, então, não tem muito para onde correr.
E a gente falou aqui muito também da reputação dessas marcas, né? Então, cada vez mais, essas marcas todas vão ser muito exigidas, seja pela crise climática ou por todas as intersecções que ela traz. Então, não se posicionar e não fazer nada em relação ao poder que você tem enquanto empresa de mudar a sociedade, isso por si só é um risco enorme e gigantesco, porque essa empresa está fadada a médio e longo prazo a deixar de existir, deixar de ter relevância. Então, para mim, é só empurrar o problema com a barriga, deixar para depois, para o próximo, né, CMO, a próxima pessoa que estiver cuidando do marketing, porque isso vai chegar. Então, acho que não, enfim, não tem, é um caminho sem volta e a gente tem que se posicionar e tem que fazer alguma coisa, e não fazer é também uma posição. O Rui falou uma coisa extremamente importante, eu concordo 100%. A Toyota, estando errado ou certo, se posicionou. E isso é o que a gente precisa, a verdade. Né? Eu acho que a gente tem que viver nesse mundo transparente e a gente sempre buscar a verdade. Nós, por mais que trabalhamos com comunicação, nós somos consumidores também. Então, assim, cabe a nós também, antes de comprar um produto, serviço, pesquisar sobre aquela empresa. A informação está aí para quem quer ver. Não tem assim, não achei informação sobre essa marca, não achei informação sobre o produto, eu não achei informação se essa empresa tem trabalho escravo, eu não sei se essa agência, essa empresa tem polui o meio ambiente. Não tem como não achar essa informação. Então, assim, se essas marcas cada vez mais estão se posicionando certo ou errado, cabe a nós consumimos ou não. Cabe a nós julgarmos ou não. Então, assim, nós temos esse papel também como consumidores. Não é porque trabalhamos com comunicação, deixamos de ser consumidores. E a gente tem uma coisa que é só nossa voz. Então, a gente tem que usar a nossa voz para falar, para dialogar, para exigir. Nós somos agentes transformadores, mas também, como comunicadores, somos agentes impulsionadores dessa transformação. Então, nós, através de nossa arte, que todos nós que trabalhamos com comunicação somos artistas, cada um no seu papel, somos artistas, temos que usar nossa arte para também exigir que essas empresas, as que a gente trabalha ou não, as que a gente consome ou não, construam esse mundo melhor para nós e para as próximas gerações que vão vir pela frente. Então, esse posicionamento que o Rui falou da Toyota é muito importante, pegando um pouco o que o Rafa falou, de separar o joio do trigo. Então, assim, é importante esses posicionamentos políticos, sociais, para a gente entender com quem nós estamos convivendo. E a gente decide se a gente quer continuar conviver ou não com elas. Eu acho que é isso. Bacana. A gente está indo para o fim do painel. Eu queria que vocês falassem, nas considerações finais, o que inspira vocês, né? E onde vocês buscam as inspirações para os projetos que vocês desenvolvem. Olha, eu busco inspiração em conversas profundas. Eu acho que a gente está a nossa rotina é muito acelerada, é um desafio a gente conseguir entrar em profundidade nos temas, mas eu acho que a gente está falando aqui de temas que são muito sérios, né, e que tem muita gente qualificada pensando sobre isso e buscando soluções. Eu acho que a gente poder se inspirar em quem vem estudando sobre isso, pesquisando sobre isso, atuando sobre isso, verdadeiramente me inspira. E sem dúvida, o caminho não será um caminho de atuações isoladas, né? Para esses grandes temas, para essas mudanças que são estruturais, não se faz mudança estrutural com ações isoladas e pontuais. Então, eu acho que a inspiração, para mim, ela vem de entender que o cenário é complexo, mas que a gente pode e deve se aprofundar exatamente para navegar nesse cenário que é tão complexo. Então, acho que conversas profundas me inspiram. Eu busco inspiração nas minhas antigas aulas de macroeconomia da faculdade, que dizia que sustentabilidade é garantir para as próximas gerações os recursos disponíveis hoje. É isso. Nada é nosso, tá? A gente só está pegando emprestado e está por aqui por enquanto, e a gente precisa rolar a bola lá para frente da melhor forma possível. Só que a gente está fazendo a máquina girar ao contrário. A gente está consumindo mais do que a gente pode, a gente está exaurindo mais do que a gente pode, e a comunicação tem um
um papel fundamental, e vou insistir nisso, numa influência para uma mudança positiva de comportamento. Então, o que me inspira são essas conversas que mudam comportamentos, reeducam as pessoas, principalmente naquilo que elas têm de mais íntimos, que são as suas decisões de hábitos de consumo. Engraçado que, por estar muito mergulhado em cases de comunicação relacionados à sustentabilidade e outras coisas sociais, o que me estimula hoje é quando eu vejo cases que tiveram um impacto numérico e que você fala assim, cara, mas isso não custou praticamente nada para a empresa fazer. O poder, às vezes, de uma coisa super pequena, eu citei no nosso papo, eu vou contar rapidinho aqui, e assim, foi um grupo que fez isso, cara, 15 anos atrás, a Gisele Bündchen tinha uma linha de sandálias da Grendene. E ela voltou de umas férias e falou, não, eu quero fazer o tema índios, uma coisa assim. Bom, a gente fez todo o processo direitinho lá, até com uma empresa que chamava Setor 2,5. E fizemos lá a coleção, fizemos o filme e tal. Corta. 2 anos atrás, eu checo lá com o Instituto Socioambiental, o ISA. Falei, e aí, não sei o que tal. E eles falaram assim, vocês sabem o que aconteceu com aquele dinheiro que vocês deram para... claro que não, né? Eles falaram assim, cara, aquilo foi o começo da rede de sementes do Xingu, que é a maior rede de sementes do planeta, que já ganhou 2 Oscars verdes, que mudou uma região toda, e sem entrar em maiores detalhes. Foi porque o cliente Grendene topou fazer uma coleção de sandália com o tema indígena, respeitando, pagando e fazendo tudo certo. Podia ter sido Hello Kitty. Podia ter sido... né? Qual foi o esforço daquilo? E eu não estou falando que tem que ser só medidas sem esforço. Mas eu acho que quando eu vejo cases como esse, tem o caso da Patagônia, do Ivan Schunyar, pelo amor de Deus, né? Assim, quando você começa a ver esses cases, você fala assim, dá para fazer em escala. Acho que vocês já falaram aqui um pouquinho de tudo para tentar agregar uma inspiração diferente, né? Acho que, para além de olhar para o que deu certo, para as marcas que de fato estão tendo um impacto positivo, hoje, vou ser bem sincero, que o que me inspira é olhar para a nova geração. Então, eu tenho uma filha pequena e eu vejo a forma como eles estão aprendendo e se educando, e isso me dá muita esperança, tanto de me nutrir para que, de fato, eu possa ser uma agente também de transformação, mas, principalmente, enxergar que tem caminhos, né? Tem formas da gente fazer diferente. Então, acho que hoje essa é a minha principal fonte de inspiração. O que me inspira são as pessoas, suas histórias e suas vozes. Por muito tempo, eu me equivoquei achando que as marcas me inspiravam. E hoje eu entendo que quem me inspira são as pessoas que constroem essas marcas, né? Há uns 4 anos atrás, trabalhando só para marcas, eu falei, está me faltando alguma coisa. Eu falei, eu quero trabalhar mais para as pessoas. E fui em imersão no Gerando Focões, Voz das Periferias e muitas ONGs que me ensinaram qual é a realidade e a verdade daquelas pessoas para quem eu crio, para quem eu tento levar uma mensagem. Então, me inspira hoje é entender as pessoas e de fato, o que elas precisam, para quando eu for conversar com uma marca, eu ter a credibilidade, a verdade e a segurança de falar que é isso que as pessoas precisam, é isso que as pessoas merecem. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, estão acabando com o tempo, estou à disposição, quem quiser conversar mais. E deixo a provocação para vocês, vamos entender melhor que tipo de relação que nós estamos criando no nosso mercado de comunicação. É essa a relação que a gente quer ter com os nossos clientes? É essa a relação que a gente quer ter com os nossos parceiros? Então, vamos refletir e conte comigo para continuar falando. E eu gostaria muito de aprender com vocês, entender o momento de vocês, para a gente cada vez mais construir uma relação sustentável no nosso mercado e a gente chegue em algum lugar sempre. Muito obrigado. Só esqueci de falar uma coisa. Para os criativos e não criativos de carteirinha, tem um grupo que chama Creative for Climate, que é muito, muito bom. Ainda não é tão conhecido assim, mas eles estão sempre demandando ajuda, estão pedindo para as pessoas se envolverem. Então, procurem isso, que é um negócio muito legal e já está bem estruturado. Maravilha. Obrigado, gente. Parabéns.